ヘルメッポ出てこい。何？おお、ヘルメッポ出てきたか。会いたかった。ガープ中よ。俺は何もできなくて、コビのやつが黒ひげに捕まっちまって。ガープ中将。メソメソしよって見苦しい。だったら乗れ。ガープ中将。これより海賊島八の瀬へ向かい、海賊どもをぶちのめしコビー大佐を救出する。Batalhas de proporções épicas estão prestes a acontecer no mundo de One Piece, e a intensidade de como cada uma delas é construída é de tirar o fôlego, pois agora nesse episódio tivemos Garp dizendo que vai para a ilha Hashinozu resgatar Kobe, e por lá nós já sabemos que é o território do Yonkou Barba Negra. Por outro lado, Kid chegou em Elbaf, que é um possível território do Yonkou Shanks o Ruivo. Enquanto isso, mais uma vez, é reforçado pela vice-almirante Doll que mais tropas da marinha estão a caminho de Egghead, assim trazendo mais inimigos para enfrentar os Mugiwaras. Então, qual vai ser o desenrolar de cada batalha dessa? E será que Bonnie vai descobrir por que o seu pai se tornou um ciborgue sem memória? Se você quer saber tudo o que rolou nesse episódio 1103 de One Piece, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E como vocês viram nesse episódio agora, parece que teremos batalhas épicas vindo por aí. Além disso, nós vimos Bonnie descobrindo uma sala misteriosa, uma sala secreta com uma marca de pata de urso na porta. E Vegapunk, descarado, sem vergonha, disse que aquilo não tinha nada a ver com Bartolomeu Kuma. Mas agora a gente vai descobrir um pouco mais do que vem por aí. Então fica nesse vídeo até o final, porque tem muita coisa boa para ser revelado e também alguns mistérios adicionados. Mas antes, já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas resenhas. Dito isso, agora chega de enrolação, vem com o pai e lá vamos nós. O título do episódio 1103 de One Piece é Devolva o Meu Pai, o desejo fútil de Bonnie. O episódio começa de onde o último parou, logo após os escudos de Lab Phase serem desativados misteriosamente. Dessa forma, os agentes da Cip Zero se aproveitaram desse mau funcionamento repentino e se infiltraram na Lab Phase. Vemos que eles acabam avistando o navio Sunny atracado na parte de cima da ilha. Então, Kako tenta destruí-lo usando o Hankiaku Amanidate, mas ele é bloqueado por Zoro usando suas espadas logo após acordar de seu cochilo. Kako fica surpreso ao ver o seu antigo adversário novamente, e ele e Zoro se olham cara a cara. Zoro então se lembra de Kako, o chamando de pescocento, fazendo a referência à sua transformação Zoan. Kako responde que ele não é pescocento, e sim uma girafa. Contudo, Zoro não tá nem aí e apenas diz que se eles tentarem destruir o navio, eles serão cortados. Um ponto legal dessa cena aí foi a referência que Oda fez com o arco de Water 7. Afinal de contas, da primeira vez que Zoro se encontrou com Kako, ele estava dentro do navio Mary dormindo, e Kako apareceu por lá para avaliar se teria como consertar o navio ou não. Depois disso, Zoro acordou e pensou que Kako era o Sop somente por causa do nariz. Mas um ponto legal que eu achei mesmo nessa cena está relacionado a Zoro estar dormindo e ainda assim ele ter percebido o ataque de Kako ao navio. E aí eu fiquei pensando, e eu vou deixar até mesmo essa pergunta para vocês responderem nos comentários. Será que Zoro usou o Haki de observação para conseguir prever o ataque de Kako?
Ou será que foi apenas um instinto? Ele conseguiu notar que Kaku tinha atacado por causa do som, do barulho do golpe ou algo do tipo, por isso ele acordou. Eu fiquei com essa dúvida e quero que vocês me respondam aí nos comentários o que é que vocês acharam a respeito dela. Indo agora para dentro de Lab Phase, vemos que os satélites colocaram Frontier Dome de volta online, mas Pitágoras percebe que é tarde demais para manter a Cip-Zero do lado de fora. Shaka, que está diante dos monitores, vê que Zoro está lutando com Kaku para evitar que ele destrua o navio, e Pitágoras diz que os satélites precisam fazer alguma coisa, senão eles poderão acabar perdendo a carona para fugirem da ilha. Lilith então se empolga, dizendo que eles precisam lutar também. A cena muda para Luffy, Chopper e Jinbei, que estão correndo, mas perderam Bonnie de vista. Contudo, eles chegam ao local do restante da tripulação e todos se reúnem. Por lá, Luffy descobre que o pessoal já sabe que ele tinha dito que iria dar uma carona para Vegapunk para que ele pudesse ir para o lado de fora da ilha. Então, eles planejam partir em breve. Em seguida, Luffy pergunta se o pessoal viu Bonnie e Robin percebe que o Dr. Vegapunk está desaparecido também. A cena muda e vemos que Bonnie está perseguindo o Vegapunk e o doutor pede desesperadamente que ela ouça o que ele tem a dizer. Bonnie se recusa e exige saber se Vegapunk pode fazer Kuma voltar a ser como era antes. Vegapunk confessa que é impossível fazê-lo, mas acrescenta que há uma razão para isso. A cena muda e vemos um flashback de Vegapunk com ele monitorando os batimentos cardíacos de alguém que não foi mostrado. Em seguida, ele fala a frase: "Mesmo que você não aceite, ela veio a este mundo. Ela é inegavelmente uma humana. Foi um sucesso. Eu sei que é um grande passo em direção à paz mundial." Enquanto ele fala isso, a cena vai mudando e percebemos que o doutor está dentro de um navio em alto mar. Esse flashback de Vegapunk é muito importante porque ele faz referência a algumas histórias de capa dos capítulos que estão sendo adaptadas nesses últimos episódios, principalmente a do capítulo 1072, que foi adaptado agora nesse episódio 1103. Nesse caso em questão, essa história de capa fala a respeito da organização chamada de MEDS, que eram os maiores cientistas do mundo, formados por Vegapunk, Judy, Caesar, Queen e uma mulher que ainda não foi identificada. Contudo, o ponto principal é que nessa parte Vegapunk se refere a uma pessoa que realmente é um humano. Para ser mais exato, o doutor diz que mesmo que o mundo não concorde, ela está viva e é uma humana. Ou seja, ele se refere a uma mulher. Então galera, essa é a primeira clone criada pelo Dr. Vegapunk. Quem não acompanha as histórias de capa, às vezes até acaba ficando um pouco perdido. Eu, por exemplo, se não acompanhasse, devido à cena de transição de Bonnie junto com o Dr. Vegapunk, até esse momento do flashback dele, eu iria imaginar que Vegapunk estivesse falando de Bonnie, quem sabe ele tinha criado ela. Porém, para quem acompanha as histórias de capa, acaba ficando um pouco mais claro. Eu normalmente, quando gravo a prévia dos episódios e até mesmo os capítulos dos mangás, eu já aproveito e falo a respeito da história de capa também, para a galera ficar um pouco mais antenada a respeito disso. Porém, para quem acompanha apenas o anime, de fato dá para entender o porquê que a pessoa acaba se confundindo. Mas aí, nesse caso, o Vegapunk estava falando a respeito da clone que ele tinha criado. E nessa história de capa que acontece especificamente no capítulo 1072, ele ainda dá continuidade na primeira cena que aparece na primeira página do mangá. De qualquer forma, galera, se ficar alguma dúvida, é só vocês pedirem que eu traga um vídeo aqui falando a respeito da organização MEDS, que é formada por esses maiores cientistas que eu mencionei anteriormente. Voltando para o episódio, vemos que Jerry Lee Bonnie se transformou em uma criança e começa a chorar porque quebrou algum osso. Sentindo-se solidário, o Dr. Vegapunk vai até ela para ver se ela está bem e chama por ajuda médica, mas isso acaba sendo a armadilha de Bonnie. Assim que Vegapunk chega perto o suficiente, ela muda sua aparência para parecer musculosa usando um movimento especial chamado Distortion Future, que nesse caso traduzido seria mais ou menos como futuro distorcido. Assim Bonnie tenta atacar Vegapunk com um cano. Ela erra, enquanto ele implora para ser poupado,
mas ela usa outro ataque chamado Toshitsuki, que traduzido seria mais ou menos como perfuração etárea, e dessa vez ela o atinge. Como resultado, a idade de Vegapunk é literalmente eliminada e assume várias formas diferentes de objetos brilhantes que caem no chão. Enquanto isso, o próprio doutor regride a idade de uma criança. Reparem aí, galera, que mesmo transformado em uma criança, o Dr. Vegapunk manteve aquela antena em forma de maçã em sua cabeça, o que indica mais uma vez que Bonnie consegue moldar o futuro e o passado da pessoa conforme a sua vontade. Até porque se fosse de uma forma mais natural, provavelmente Vegapunk não ficaria com aquela antena em forma de maçã, e sim ficaria com a sua cabeça de uma forma normal. Ainda nessa mesma cena, Bonnie pega agora o indefeso cientista e explica que seus poderes não afetam os seres vivos permanentemente, mas ela quer que ele diga exatamente por que tirou a personalidade de Bartolomeu Kuma. Vegapunk diz que se ele contar a ela a verdade, só vai machucá-la. Ele também fala que prometeu a Kuma manter seu segredo seguro, não importa o que acontecesse. Enquanto Vegapunk diz essas palavras, também vemos o próprio Kuma começando a escalar a headline. E olha só, temos aí mais uma informação importante. Bonnie acaba de deixar claro que os seus poderes, quando são usados em um ser vivo, os efeitos não são permanentes. Ou seja, para quem achava que Bonnie tinha capacidade de transformar alguém em imortal, já fica claro que isso não é verdade. De volta à ilha de Egghead, Bonnie se recusa a acreditar nas palavras de Vegapunk, principalmente quando ele diz que Kuma desistiu voluntariamente de sua humanidade. Mas, por mais que ela tente, Vegapunk se recusa a dizer mais alguma coisa sobre seu segredo. Afinal de contas, para ele, Kuma era um grande amigo. Bonnie fica ainda mais furiosa e joga Vegapunk no chão, dizendo que não vai acreditar nele. É nesse momento que ela escuta o som de máquinas eletrônicas e vai em direção a elas. Assim, Bonnie vê uma porta enorme com uma marca de pata de urso. Então, ela deduz que aquela porta está conectada a Kuma. Dessa forma, ela abre a porta, envelhecendo a fechadura. E ao entrar na sala, ela encontra uma enorme bolha em forma de pata. Ao ficar diante dessa bolha gigante, o rosto de Kuma sorrindo aparece em sua mente. Essa cena já nos dá uma pista de que o passado de Kuma está prestes a ser revelado. Afinal de contas, ficou muita coisa em aberta. Por que é que o Dr. Vegapunk não pode revelar para Bonnie por que ele transformou Kuma em um ciborgue sem memória? E por que, caso ele viesse a revelar, Bonnie ficaria magoada, se sentiria triste? Outra coisa interessante está relacionada ao título de Kuma, que era considerado como o Rei Tirano. Então será que ele perdeu as suas memórias justamente para salvar o seu país? Será que foi alguma coisa relacionada a Bonnie? Agora estamos cada vez mais perto de ver esses mistérios sendo desvendados. Até porque Bonnie está diante daquela bolha em formato de pata de urso. E a partir dali pode ser que ela acabe descobrindo muita coisa. Vamos esperar os próximos episódios, que vai vir bomba atrás de bomba. Saindo agora de Egghead e indo para um lugar do Novo Mundo, vemos que os piratas Kid se aproximam de Elbaf. Killer alerta Kid perguntando se ele quer mesmo desembarcar naquele lugar. Afinal de contas, aquela ilha parece ser o lar dos gigantes. Porém, Kid diz que nenhuma ilha poderá fazê-lo hesitar. E aqui temos mais um ponto legal. Afinal de contas, quando Kid estava saindo do país de Wano, ele falou que iria atrás do homem da cicatriz de queimadura, dando a entender de que ele era uma peça fundamental para ele encontrar os Hold Poneglyph. Mas quem será que é esse homem que Kid está procurando? Eu pensei o seguinte, já que Kid agora está chegando perto de Elbaf, tem uma pessoa que faz ligação com esse local, que é Jaguar de Sal. Afinal de contas, ele também sofreu algumas queimaduras depois de ser congelado por Aokiji. Então ele agora tem essas cicatrizes de queimadura. Além disso, Saul conseguiu ficar com os livros que foram resgatados de Ohara. Ou seja, ele pode sim muito bem saber para onde foi cada um dos Hold Poneglyph. Se bem que o de Big Mom tinha sido tirado do local de onde ele estava. Mas, pelo menos assim, Kid poderia ter uma base de onde está o último Hold Poneglyph, pelo menos o que Luffy está procurando agora e que ninguém sabe onde está.
Agora, o ponto mais interessante é, talvez Elbaf seja o território de Shanks, e a gente já sabe que rolou uma treta entre os piratas do Ruivo contra os piratas Kid, e foi a partir daí que Kid perdeu um braço. Então, será que vai rolar uma revanche se Shanks estiver dentro de Elbaf nesse momento? A cena muda novamente e vemos agora a base G4 da Marinha. Através de um Dendemushi, Doll diz para Monkey D. Garp que ela não pode se dar ao luxo de emprestar-lhe nenhum de seus homens, pois agora eles estão prestes a partir para Egghead. Além disso, Garp planeja enfrentar Barba Negra, que também é um Yonkou. Garp rebate falando para ela não ficar tão tensa. Então, ela pergunta se ele pediu permissão do governo mundial para atacar o Yonkou. E Garp diz que não, fazendo com que Doll fique mais despreocupada, pois agora ela sabe que Garp não poderá levar mesmo outros marinheiros com ele. Em seguida, Garp mais uma vez diz para Doll não se preocupar com nada e anuncia que já chegou à base onde ela está. Dessa forma, ele grita chamando o nome de Helmepo. Helmepo vai até uma das janelas da base e vê Garp em cima de seu navio. Ele então começa a chorar dizendo que Kobe foi sequestrado. Além disso, ele deixa claro como se sente impotente por não ter conseguido impedir. Vemos Hibari ao seu lado chorando também, mas Garp responde para eles pararem de chorar e embarcarem em seu navio, pois agora ele planeja invadir Hashinozu para resgatar o Capitão Kobe. E aqui temos o começo de muitas situações que indicam que terão várias batalhas de proporções épicas. E falando um pouco agora dessa cena de Garp, ele indo para Hashinozu, ó, o que é coisa que pode acontecer. Vamos lá. Primeiro, ele poderia enfrentar Barba Negra. Segundo, ele poderia enfrentar o próprio Aokiji, que foi um de seus alunos. Então, temos que saber o que é que vai rolar aí. Além disso, Katakuri poderia se unir a ele, afinal de contas, Puddin também foi sequestrada. Temos que levar em conta também que Moria tinha ido para Hashinozu e Perona pode aparecer por lá. Então, tem muita coisa que pode acontecer dentro de Hashinozu e Egghead parecia ser um arco de transição, né? Imagine só o que é coisa que vem sendo colocada e acrescentada agora dentro de Egghead. Outra coisa importante ainda nessa cena está relacionado ao que Doll falou. Afinal de contas, ela disse que os soldados estão se preparando para ir para Egghead. E como nesse momento ela está na base G4 da Marinha, que fica muito próximo de Egghead, provavelmente eles devem estar esperando apenas Kizaru junto com os outros marinheiros que estão indo para lá, para ir todo mundo junto de uma vez só. Ou seja, os Mugiwaras vão enfrentar um cerco poderoso, no qual eles vão ter que se virar nos 30 para escapar de Egghead. É muita coisa para acontecer de explodir a mente, e Egghead tem se tornado um arco incrível, talvez se colocando ali entre o top 3, 4, 5. Vamos ver como vai ser o desenrolar dessa história, para ver se vai ser realmente tão bom. Mas ao que tudo indica, vem muita coisa legal e muitas revelações, além de mistérios sendo adicionados. Oda é simplesmente genial. Dito isso, galera, chega de enrolar vocês, eu tenho que sair também para descansar. Agradeço a todos por ter ficado aqui até o final. A propósito, ontem dia 4 foi meu aniversário e agora estamos na virada do dia 4 para o dia 5 nessa madrugada. E dia 5 agora é aniversário de Luffy. Que incrível, né? Quase bati na trave. Por pouco eu não nasci no dia que Luffy nasceu. Mas, de qualquer forma, valeu, galera, pela presença. Por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.